Meus amigos, vamos falar um pouco mais a respeito do livro de Mórmon. Você sabia que o livro de Mórmon presta testemunho de Cristo. Isso nós não temos dúvida. Mas vamos ouvir o que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo modernos têm a falar sobre isso. Jesus Cristo vive. Sua expiação abençoa todas as pessoas. Esses são os temas centrais do quê? Do livro de Mórmon. De acordo com os profetas e apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que prestam testemunho da divindade do livro de Mórmon. Eles prometem que todos que lerem essa escritura, todos que lerem o livro de Mórmon, com o coração sincero e com real intenção, entre aspas, receberão um testemunho de que o Salvador vive e que sua expiação se aplica a eles. Mormon 10, capítulo 10, versículo 3, assim. Abre aspas. O propósito principal do livro de Mórmon é ser o testamento de Jesus Cristo. Fecha aspas. Diz o presidente Boyd K. Packer do Quórum dos 12 Apóstolos. Ponto. O que ele disse? Em mais de 6.000 versículos do livro de Mórmon, muito mais da metade refere-se diretamente a Jesus Cristo. Ao descrever sua primeira leitura do livro de Mórmon de capa a capa, o apóstolo Packer disse: foi um acontecimento que mudou minha vida. Depois disso, jamais deixei o livro de Mórmon de lado. Verdades claras e preciosas esse livro nos transmite. Vamos ver o que o elder Elton Perry disse, o apóstolo Elton Perry. O livro de Mórmon, abre aspas, transmite-nos verdades claras e preciosas do Evangelho. Fecha aspas. Diz o elder Elton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em suas páginas aprendemos a respeito da, abre aspas, realidade da divindade de Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório por toda a humanidade. Fecha aspas, ponto. Em todos os escritos do livro de Mórmon, há um propósito que devemos enfocar em nosso estudo, ensina o elder Russell M. Nelson, que é nosso profeta atual. O estudo do livro de Mórmon, olha o que ele diz, o estudo do livro de Mórmon é mais recompensador quando enfocamos seu principal propósito, dois pontos, prestar testemunho de Jesus Cristo. Ele nos lembra de que o livro de Mórmon é o único livro que o próprio Senhor testificou ser verdadeiro. Você não acha outro livro. O livro de Mórmon é o único livro que o próprio Senhor testificou ser verdadeiro e que podemos receber nosso próprio testemunho de sua divindade quando o estudarmos em espírito de oração. Ele nos levará para mais perto do Senhor Jesus Cristo e de seu amoroso poder de Jesus Cristo, disse o apóstolo Nelson. O Senhor prometeu que aqueles que viverem de acordo com os preceitos desse livro, isso é, do livro de Mórmon, receberão uma coroa de vida eterna. O livro de Mórmon expande a nossa visão e aumenta o nosso entendimento. Vamos ver o que o Dallin H. Oaks falou. Os ensinamentos do livro de Mórmon expandem nossa visão e ampliam o nosso entendimento do amor de Deus, que abrange a todos. O amor de Deus abrange a todos. E do efeito universal de sua expiação por todos os homens em todos os lugares. Declara o elder Dallin H. Oaks. Abre aspas. O livro de Mórmon surgiu para lembrar-nos dos convênios do Senhor, vírgula, para convencer todos de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E o elder Richard J. Scott diz que um testemunho do livro de Mórmon leva a um testemunho do Salvador e de sua obra. O elder Scott falou isso. Abre aspas. Deve haver uma explicação para esse livro que está em suas mãos. Ponto. Sei que você pode receber uma confirmação espiritual de que esse livro é verdadeiro, de que ele é verdadeiro. Você então saberá que Jesus Cristo vive. Sabia? Que José Smith foi
e é um profeta, que ele será sempre um profeta, que a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é a igreja do Salvador aqui na terra. Você terá a confirmação de que o Salvador guia a sua igreja, essa igreja que eu acabei de citar, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Ele guia por meio de um profeta vivo, e esse conhecimento, diz o Elder Scott, será o alicerce de uma vida produtiva. O Elder Jeffrey R. Holland, o que ele disse? O livro de Mórmon oferece um porto seguro contra o desespero. Olha o que ele diz. O livro de Mórmon oferece um porto seguro contra o desespero, por meio do poder de Cristo para combater todos os problemas em todas as épocas. Essa é a mensagem com a qual o livro de Mórmon começa também e também termina, chamando todos para vir a Cristo e ser aperfeiçoados em Jesus Cristo. Abre aspas. Para recebermos a plenitude de paz e consolo, entre aspas, plenitude de paz e consolo. Diz ele, precisamos aceitar, abre aspas, a origem divina do livro de Mórmon e o Senhor Jesus Cristo de quem o livro presta testemunho. Fecha aspas, ponto. Abre aspas, o livro de Mórmon é o David A. Bednar, o que ele diz? O livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros do mundo, porque se centraliza na verdade, sim, em Jesus Cristo, diz o Elder Bednar. Abre aspas, o livro de Mórmon fala ao espírito e ao coração do leitor, como nenhum outro livro de escrituras. Ponto e fecha aspas. Abre aspas, se ainda não leram o livro de Mórmon, Elder Bednar falando, se ainda não leram o livro de Mórmon, leiam. Olha o que o presidente Thomas S. Monson fala. Leiam o livro de Mórmon. Se você não fez ainda, leia ele. Se fizerem isso em espírito de oração e com sincero desejo de conhecer a verdade, o Espírito Santo vai manifestar a veracidade do livro de Mórmon a vocês. Que quem manifesta a verdade é o Espírito Santo. E sabereis a verdade através do Espírito Santo. Leiam o livro de Mórmon. Quer testemunhos maiores do que esses apóstolos do Senhor Jesus Cristo chamado desse tempo moderno? Quer? Então, é isso.